Vamos ler O Homem Sem Qualidades? Vamos! Então, gente, finalmente saiu este projeto. Desde o ano passado eu venho prometendo a vocês. O ano passado eu tinha dito, né, mostrei os 3 próximos projetos que já passou, né, alguns inclusive. O Grande Sertão Veredas, As Brumas de Ávalo, que a gente terminou de ler e foi incrível, eu gostei bastante do livro. Tem algumas ressalvas que a gente comentou lá na live. E agora, que seria o terceiro projeto daquela lista lá que eu botei, né, aqueles 3 livros, aliás, que é O Homem Sem Qualidade, do Roberto Musil. Esse autor austríaco que escreveu um dos livros mais importantes da literatura mundial, sobretudo ali mostrando esses aspectos filosóficos sobre a sociedade pré-Primeira Guerra Mundial. Ele vai contar aqui uma história muito interessante, permeado de filosofia, tem muitas questões filosóficas, até porque o próprio Musil era apaixonado pela filosofia, além de ser engenheiro, matemático, mas ele era apaixonado pela filosofia e ele traz bastante disso, né, sobre esses conceitos filosóficos aqui nesta obra monumental. Esse livro é muito cultuado no mundo todo, sobretudo por causa da sua grandiosidade, e é um livro inacabado, gente, é um livro inacabado. O Roberto Musil lançou em 3 volumes, foram lançados em 3 volumes. O primeiro e o segundo volume, ele ainda estava vivo. O terceiro volume, ele foi lançado pós-morte e ainda é um romance inacabado. A esposa dele, viúva, acabou lançando os escritos dele, esses últimos capítulos que ele deixou. Ele revisou esses últimos capítulos, mas não chegou a concluir o romance. Mas isso não tira importância nenhuma. É um romance, eu li várias coisas sobre ele. É um romance que traz sobre o ser humano, sobre a burguesia, sobre a sociedade, a decadência da sociedade, sobre a formação do ser humano naquela era ali prussiana, pré-Primeira Guerra Mundial. É um prato cheio de discussões e de temas para a gente discutir nesse novo projeto do canal. Esse projeto vai iniciar em abril, sim, vou deixar mais ou menos praticamente um mês aí para que vocês se organizem, ou quem ainda não adquiriu o livro possa adquirir. Eu sei que tem outras edições, inclusive eu fiz aqui o cronograma para abranger outras edições, porque eu separei por capítulos. Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês baixarem o cronograma, tá muito tranquilo, gente, muito tranquilo. A gente vai ler aí ao longo de 2 meses, olha o tamanho do tijolo. A gente vai ler aí ao longo de 2 meses O Homem Sem Qualidades e vamos discutir a cada 15 dias. Farei uma live aqui no canal e a gente vai começar a conversar sobre o romance, fazer nossas indagações, com nossos comentários, tirar nossas dúvidas, que é muito importante isso. Eu gostei bastante, inclusive, dessa experiência da live, que eu fiz aqui no encerramento das Brumas de Ávalo. E eu tinha prometido a vocês que no próximo projeto só seria lives e não teria aqueles vídeos estáticos que eu sempre faço, né, nos projetos. Gravo sobre o livro, o diário da semana, do que eu achei, e posto no sábado. E aí fica um negócio muito estático, porque depois eu vou falar com vocês. Então, ao vivo é muito mais interessante. Eu vi isso, eu presenciei isso, foi assim, fantástico na live que eu fiz para o encerramento das Brumas de Ávalo. A gente discutiu, conversou ali ao vivo e foi assim, sensacional. Então, vejam aí o cronograma, vou deixar o link aqui embaixo. O cronograma a gente começa no dia 20/4, ou seja, no sábado, porque as lives serão no sábado, a cada 15 dias. Eu botei as lives a cada 15 dias porque é melhor. É melhor porque toda semana às vezes se torna cansativo, às vezes não dá tempo, enfim. Então, a primeira semana a gente vai ler do capítulo 1 ao 36, que é do dia 20/4 ao 27/4. E a segunda semana a gente vai ler do capítulo 37 ao 68 e terá live no dia 28. Aliás, a live será no dia 5/4, porque essa segunda semana será do dia 28/4 ao 4/5. Então no dia 4/5 terá a primeira live. E essa live, gente, eu vou pedir uma ajuda assim imensa, grandiosa para vocês, porque eu
juntamente com Leninha e outras pessoas. Isa também tentou me ajudar, mas não conseguiu. A gente tentou construir uma hashtag para esse livro e assim, não encontrei nada tão sensacional ou original. Então o que eu vou fazer? Na primeira live, no dia 4 do 5, aliás, a gente vai conversar um pouquinho sobre nossas primeiras semanas, né, do livro e tentar encontrar uma hashtag junto, né? Vamos aí tentar fazer isso. Então, eu tinha dito lá no post que eu fiz no Instagram que esse livro aqui tem uma relação muito forte com aquele livro do Goethe, do projeto da Isa e da Mel Ferraz. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo da Mel Ferraz, onde ela explica sobre o que é romance de formação, acho que o nome é Bildungsroman, e o que é romance de formação, e ela vai explicar um pouco sobre esse livro, a questão do quão ele é importante para essa questão do romance de formação, e ele é um dos pioneiros, foi os primórdios do romance de formação, esse foi um marco, né, podemos até dizer, esse livro do Goethe, os anos de aprendizagem do Hilman Meister, nem sei se eu pronunciei correto, mas enfim, vejam lá o vídeo da Mel Ferraz, você vai entender mais o que é romance de formação. E trazendo essa questão do romance de formação, tem uma relação muito forte com esse livro do Roberto Musil, porque ele se baseou muito mesmo nesse romance do Goethe. E aqui ele toca em vários pontos sobre o romance do Goethe. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa muito... um complemento, sobretudo para quem está lendo esse romance do Goethe nesse projeto da Mel Ferraz com a Isa. Então, quem está lendo aí vai gostar bastante desse aqui. Eu espero gostar muito desse livro. Minhas expectativas estão bem altas. Eu acho que será uma leitura excepcional. Eu, inclusive, procurei aqui algumas resenhas no Scoob sobre esse livro. E aqui eu vi um comentário muito interessante que o Júlio fez, que diz assim: O Homem Sem Qualidades relata o declínio intelectual, moral e filosófico da sociedade austríaca às vésperas da Primeira Guerra Mundial. É uma obra que, além dos temas sociais e individuais, como o existencialismo, contém uma infinidade de temas filosóficos mais abrangentes e metafísicos, como a própria formação de uma ideia. Por toda a obra paira o sentimento da grandeza. Não é à toa que o nome mais citado por Musil durante toda a obra é o do Goethe, autor em que Musil parece ter uma dívida a saldar. Então aí, ó, ele fala bastante do Goethe, então autor alemão, e que esse livro deu a origem, né, foi os primórdios do Bildungsroman, ou seja, um romance de formação, que é o papel desse livro também. Ele é um romance de formação que o Roberto Musil escreveu aí aos longos de mais de 20 anos e que a gente vai destrinchar nesse próximo projeto, que será excepcional. Eu estou muito empolgado para ler O Homem Sem Qualidades. Isso não desde hoje, né? Mas faz um bom tempo que eu estou com a ânsia, né, de ler esse romance do Roberto Musil. Então, este é um vídeo para convidar vocês, venham comigo ler O Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil, e vamos destrinchar essa obra monumental que está aí entre uma das obras mais importantes do século. E, inclusive, esse livro está no 1000 livros para ler antes de morrer, o The New York Times, o The Guardian e em outros jornais aí, estrangeiros de grande impacto menciona esse livro como uma das obras fundamentais da literatura mundial. Então, vem comigo ler O Homem Sem Qualidades. E aqui embaixo eu vou deixar todas as informações e o cronograma. Até mais!